Sejam todos bem-vindos à edição especial do ConlistaCast, hoje para falar sobre o SICAF na prática, atendendo alguns pedidos aí sobre essa ferramenta, né, que é tão importante para o licitante. Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Mais um episódio junto, um episódio mais do que especial. Talvez seja uma das maiores perguntas que a gente recebe aqui como faz para cadastrar no SICAF? O que é o SICAF? Eu sou obrigado a ter SICAF? Tem custo para ter SICAF? Então, todas essas perguntas serão respondidas hoje e mais. Hoje nós vamos abrir essa caixa de Pandora e mostrar na prática como fazer isso. E quem que a gente convidou para justamente ela, né, Antônio? A musa do Comprasnet, que está no ConlistaGo também, com a prática do Comprasnet ou compras.gov, ensinando você, fornecedor ali, a dar seu lance, a fazer sua proposta, a também fazer seu cadastro no SICAF, enfim, pacote completo dentro do ConlistaGo, seu streaming das licitações públicas. Nádia, seja bem-vinda. Você está acostumada a só fazer edição especial aqui no ConlistaCast, né? Tu viu só? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Realmente, estou acostumada já a fazer edições especiais e tratar de temas polêmicos e necessários, né? Então, o SICAF, sem sombra de dúvidas, é um dos temas mais questionáveis e aquilo que a gente mais precisa abordar. Como sempre é falado, né? O óbvio tem que ser dito, né? Então, acredito que tratar sobre o Compras.gov e o SICAF é algo de extrema importância e é por isso que estamos aqui hoje, mais uma vez. Muito legal. Você percebe que a pessoa é especial quando ela vem nas edições especiais. Sim. E pra gente, antes de responder as perguntas, né, a gente listou algumas aqui, as mais solicitadas, né? Você que está participando aí do modo estreia no YouTube, você pode mandar a sua pergunta aqui no chat, no modo estreia. Agora, perdeu o modo estreia? Vai nos comentários, faça sua pergunta que a gente vai responder uma por uma ali no YouTube, tá bom? E você que tá no Spotify, venha pro YouTube depois ali fazer a sua pergunta que a gente vai responder com o nosso corpo jurídico do Conlistação. Ô Bruno, tem um detalhe também, ó. Quem perdeu o modo estreia, o chat fica salvo, tá? Então é só você clicar que você vai ver todas as perguntas. O nosso jurídico também vai responder, que pode ser que você tenha uma dúvida que esteja ali nas perguntas do chat, na hora que estava ao vivo. E como esse episódio é muito especial, não esqueça, compartilhe agora mesmo este episódio para todas as empresas que você conhece. Você, servidor público, saia compartilhando com as empresas que fornecem para o seu órgão público. Você que é fornecedor também compartilha, por que não, para os parceiros de negócio, porque hoje nós vamos trazer um episódio que é uma utilidade pública. Com certeza. E bela observação também. Acompanhe o chat ao vivo. Nádia, listamos aqui 5 perguntas que são mais recorrentes comuns, sobre o SICAF. Comuns, né? Primeiro de tudo, você pode ir respondendo ao longo, né? Não tem pra juntar as perguntas também. O SICAF, quando que ele é obrigatório? Boa. Segundo ponto, eu não participo do Comprasnet ou do compras.gov. Mesmo assim, eu preciso ter o SICAF? Boa. Perfeito. Primeiro, o SICAF, ele é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, tá? Então, ele não é obrigatório a todas as empresas que elas, realizem esse cadastro. Porém, para aquelas que desejam participar de licitações, seja pregão ou até mesmo dispensa eletrônica ou cotação eletrônica, através do Compras.gov, o SICAF é a porta de entrada do fornecedor para que ele possa posteriormente fazer os seus cadastros de propostas e participar, da fase de lances, enfim, de participar do processo como um todo. Então, ele é obrigatório para aqueles que participam de licitações no Compras.gov. Agora, pela segunda pergunta, para aquelas empresas que não participam de licitações no gov.br, no Compras.gov.br, não é obrigatório. Mas aí tem um detalhe importante. O próprio decreto
hoje, 2024, ele dispõe que órgãos e entidades que utilizam outras plataformas que não seja a Compras Gov.br, né, o nosso popular Comprasnet, poderão utilizar o SICAF para fins de conferência da documentação de habilitação. Então, por conta disso, é importante que a empresa, mesmo que ela não pretenda participar de um processo no Compras Gov, ela tenha o seu cadastro de fornecedores no SICAF. Tá? Porque pode ser que, no edital que ele for participar, isso tenha como não exigência obrigatória, se for um edital de outra plataforma que não seja o Compras, mas que seja como um meio de consulta. E uma vez que você deixou de apresentar algum documento, por exemplo, no anexo dessa plataforma, se aquele edital dispor da possibilidade de consulta no SICAF, o pregoeiro poderá realizar consulta no anexo que você mandou no sistema, da plataforma que você está participando, e também no SICAF. Mas, reiterando, isso precisa estar disposto no edital, né? Então, acaba que a empresa, a partir do momento que ela tem o acesso ao SICAF, que ela tem o cadastro, ela se sente até mais segura em relação à documentação de habilitação, porque ele é um cadastro completo mesmo. Boa. Legal. Eu tenho uma outra pergunta, duas em uma. Primeiro, o SICAF, ele tem custo, né? Essa é uma pergunta muito bacana. Seja a principal pergunta, né? E outra pergunta também que muita gente vem abordando ali com a possibilidade de pessoa física participar de licitação, esse é um questionamento básico. O SICAF, ele é somente para a empresa ou ele é também para a pessoa física que queira participar ali de licitação? Boa. Perfeito. Primeiro, em relação ao valor do SICAF, ele é gratuito, tá? Então, ele é 100% gratuito. Não há nenhum custo para a empresa realizar o seu cadastro no SICAF. Mas, para que ele não pague, não onere um custo para ele, é necessário que ele faça o cadastro no local correto. E o local correto é o próprio site do Compras Gov, que é gov.br/compras, www.gov.br/compras. Através do site oficial do governo, que é o portal de compras oficial do governo, ele vai conseguir realizar o seu cadastro 100% gratuito e de forma 100% digital. Ou seja, você pode ser MEI, ME, EPP, qualquer porte da sua empresa, consegue fazer sozinho esse cadastro, desde que, claro, tenha os documentos necessários, né? Referente à pessoa física, é plenamente possível realizar cadastro de pessoa física no SICAF, tá? Então, no momento que você vai realizar o cadastro, você pode optar por cadastrar como pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é possível, até porque nós temos no regulamento a possibilidade de pessoa física participar de processos licitatórios, né? Então, não teria como o SICAF não dispor dessa possibilidade. Então, sim, é possível. Nádia, uma coisa que é importante ressaltar, veja, ela falou .gov.br. Veja, sites oficiais do governo sempre terminarão com .gov.br. Se você está em um site que termina .com.br, qualquer coisa que não tenha .net, não é um site oficial do governo. Exatamente. Você está em um governo estadual, por exemplo, é a sigla do estado.gov.br, por exemplo, sp.gov.br. Então, estes são sites oficiais do governo. E é importante ressaltar, né, Nádia, porque muito se fala, né, tem um lugar que cobre e tal. Não é só a questão de cobrar. Veja, você vai preencher informações muitas vezes confidenciais e essenciais da sua empresa dentro de um site que você sabe-se lá o que a pessoa vai fazer com essas informações. Exato. Então, não é só a questão do custo. Porque, ok, se aquela pessoa está intermediando um cadastro por você, ok, não vamos entrar nesse mérito, ela está cobrando pelo serviço dela, ok. Mas o que ela vai fazer com essas informações que você inseriu lá? E se não for um site de cadastro, mas sim um site de captura de informações? Olha o risco que você pode correr. Então, tem que ficar atento, né, Nádia? Exatamente. Na verdade, esses sites, eles são como se fosse Vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo muito interessante, que foi o Davidson Barcelos, vou dar crédito a ele, porque o exemplo foi dele, eu já falei que eu ia copiar.
Essas empresas que realizam esses cadastros, elas são como se fossem o despachante do Detran, entendeu? Então, eles fazem o trabalho por você. Né? Então, quando você vai emplacar um carro zero, você vai aonde? Você vai ou no despachante ou você vai direto no Detran, correto? Então, essa questão do SICAF é a mesma coisa. Então, para você realizar o cadastro sozinho, você vai direto na gov.br, né? Agora, se você quer que alguém faça isso por você, aí você vai ter que pagar. Mas eu não vejo a necessidade de você realizar o cadastro por intermédio, né, de uma outra empresa, sendo que as informações que você vai preencher, como o Antônio falou, para essa empresa, são basicamente as mesmas que você vai preencher direto no SICAF. Então, o trabalho que o fornecedor vai ter é o mesmo, né? Agora, a dificuldade é ele saber como fazer isso, que é o que a gente está aqui hoje para falar, né? E mostrar o SICAF na prática. Muito legal, bom. Legal. E antes de adentrar ao SICAF, a gente tem ali uma relação de documentos. Sim. Quais são eles? Então, os documentos, eles são os documentos básicos que hoje a legislação impõe. Então, o SICAF, ele vai ter 6 níveis, tá? Então, o nível 1, ele é o nível de credenciamento. E, inclusive, o nível 1 de credenciamento é possível hoje que o licitante faça direto pelo aplicativo de celular. Então, o Compras Gov, ele tem um aplicativo mobile. E esse aplicativo mobile, você consegue fazer o nível 1, que é o nível de credenciamento. Ele é basicamente pegar as informações da Receita Federal, teu cartão CNPJ e transmitir para dentro do SICAF. É basicamente isso, tá? Então, o nível 1 seria o credenciamento. O nível 2 é a habilitação jurídica. Então, lá, o sistema vai pedir o quê? Contrato social e os documentos do sócio, né? Dos sócios, no caso. Se for apenas um, mas vai ser os documentos dos sócios. E um detalhe interessante, se o sócio que vai ser incluído lá, ele for casado, ele vai ter que colocar o documento do cônjuge, ou da cônjuge, enfim. Né? Então, tem que ter esse documento também. Aí nós temos o nível da documentação de regularidade fiscal e trabalhista. Né? Aí essas documentações fiscais trabalhistas dizem respeito a CND unificada federal, tá? Tem também a FGTS e a trabalhista. Nível 3. Nível 4 vai ser a regularidade fiscal municipal e estadual. E lá vai ter a inscrição municipal ou inscrição estadual, a depender do ramo da empresa, e a certidão municipal e a certidão estadual. Né? Nível 5, regularidade técnica. Então, lá vai depender muito da empresa. Então, se ela tem algum documento técnico da empresa. Então, depende muito. Então, pode ser desde uma certidão do CREA, do CAL, CFT, né? Então, vai depender disso. E também é possível que seja colocado um atestado de capacidade técnica, que, inclusive, é uma dica muito boa. Deixem seus atestados de capacidade técnica dentro do SICAF. Tá? E aí nós temos o nível 6, que é a qualificação econômico-financeira. Neste nível vai ter o balanço patrimonial, né? E a certidão de falência. Né? Então, vocês vejam que os documentos que o SICAF exige são basicamente os documentos que são necessários para participar de um processo licitatório. Então, todos esses níveis o SICAF possui e contempla esses documentos que eu falei. Muito bom, muito bom. Então, Nádia, mostre pra gente, quem sabe faz aí na prática, ao vivo. Mão na massa. Ao vivo, vamos lá então. Por gentileza, na tela então. Posso começar aqui, Fique tranquilo? à vontade, Nádia. Maravilha. Então, a gente está aqui no site do www.gov.br/compras, tá? Inclusive, o site do Compras, ele foi atualizado pelo chamado Personas. Então, nós temos locais identificando a área do fornecedor. Não, eu só queria falar uma coisa, Nádia. Um pouquinho antes da gente chegar nessa tela, porque aqui a gente já chegou. Você consegue mostrar no Google, não precisa nem abrir, mas só mostrar no Google o que acontece se a pessoa digitar SICAF, qual o caminho que ela vai seguir. Às vezes ela não... A gente está tão acostumado, né? Eu vou ali no Google, digito direto o que eu quero e aí o Google me traz os resultados. Perfeito. Antônio, você bem tá lembrado. muito afiadinho, hein, cara? mas ele tá certo, ele tá certo. Porque tem que mostrar. Cara. Porque muitas vezes você está ouvindo SICAF, ok, mas o endereço, nossa, eu vou lembrar disso? Não vou lembrar, o que eu vou fazer? E uma coisa que a Nádia falou no começo, e aí eu reforço também, e vou de encontro com a sua fala, o óbvio
tem que ser dito. Entendeu? Então, exatamente. muito bom e muito bem observado. Você está cada vez mais afiado. Afiadinho. Muito bom. Então, olha só. Eu estou na página do Google, tá? E eu vou colocar a palavra SICAF. Quando eu dou Enter aqui, ele vai aparecer alguns sites, inclusive o primeiro deles já aparece, SICAF Cadastramento Unificado. Se vocês observarem, na parte inicial aqui, ele está com a palavra anúncio, tá? E o site que está aparecendo, inclusive, ele é governodigital.net/SICAF. Esse site seria o despachante. Então, seria o site em que, se você entrasse nele, você faria o seu cadastro SICAF? Faria, mas ele teria um custo para você, tá? Então, você ia, de fato, ter que pagar por isso, até porque tem pessoas, e é uma empresa, a qual está ali prestando um serviço, então ela cobra por isso. Tá? Ressaltamos que isso não tem nenhuma ilegalidade nisso. Não, nenhuma ilegalidade. É algo totalmente ilícito. Exatamente. E a empresa tem todo o direito de fazer isso como qualquer outro consultor faria. Exatamente. Ela está vendendo os serviços dela. O intuito é a gente tentar onerar o menos custo para o fornecedor, né? Porque a gente sabe, principalmente empresas que estão iniciando na área de compras públicas, querem vender, muitas vezes eles não têm esse dinheiro agora para despender, para, né, pagar por isso. Então, né, por que pagar se pode fazer de forma gratuita, desde que saiba como, né? Então, olha só. Então, esse primeiro site, vocês observem que ele aparece isso. A depender do navegador que você abre e tudo mais, vai ter outros sites nesse sentido também, tá? Aqui no meu caso, apareceu um só. Logo abaixo já tem esse site www.comprasnet.gov, é o site antigo do Compras, mas quando você abre ele já remete automaticamente para o site do SICAF, tá? E temos outros, temos outros aqui, ó, olha só, esse aqui é o SICAF digital mesmo, né, antigo Compras também vai direto para o SICAF, e nós temos outros sites aqui acerca, né, tem inclusive o que é o SICAF aqui no Com Licitação, olha só, tá aparecendo aqui, ó, não tinha como não falar, porque tá aqui. Então, olha só, para você ir no site correto, você teria que entrar nesse site, né, nesse local, porém o ideal mesmo, porque quando você vir aqui, ele vai te direcionar direto para o SICAF, olha só. E o ideal é que você vá para a página inicial, para você, inclusive porque lá ele tem até manuais, caso você tenha alguma dificuldade posterior, né? Por isso que a gente indica que venha realmente no www.gov.br/compras. Tá? Inclusive, posterior, daria até para deixar, quem sabe, na descrição do vídeo, se for possível, né, quem estiver assistindo pelo YouTube, colocar na descrição do vídeo o site, acho que seria interessante. Já está lá, está lá. Então perfeito. Resolvido, então, aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o site do Compras mesmo. Tá? Então, como eu estava falando, ele é dividido por personas. Então, nós temos a área do fornecedor, nós temos a área do agente público, cidadão, legislação, e aqui seria acesso ao sistema. Só para deixar claro que esse acesso ao sistema, você logaria já no Compras.gov. Mas o SICAF, ele é o primeiro passo, porque o que acontece? Para você ter o acesso ao Compras.gov e participar de licitações no Compras.gov, seja pregão eletrônico, dispensa eletrônica ou cotação eletrônica, você precisa antes fazer o SICAF. Tanto que o sistema, o site, né, ele coloca aqui um banner falando o seguinte: o Compras.gov.br une fornecedores interessados em aumentar o seu faturamento e a administração pública em busca das melhores soluções do mercado. Faça parte dessa história, seja um fornecedor. Então, quando você vem aqui em Seja um Fornecedor, ele vai te direcionar para a área do fornecedor, tá? E aqui ele vai mostrar, começa a vender para o governo, explica acerca do SICAF e informa que também é necessário cadastrar no Compras. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Então, você pode entrar nesse site, abre sua câmera aí, pega o QR Code que está aqui nessa tela, tá? E você consegue, então, baixar o aplicativo do Compras, porque com o aplicativo do Compras é possível credenciar pessoas físicas ou jurídicas, tá? Mas não é suficiente apenas o credenciamento, porque para você dispor desses 6 níveis que eu falei para vocês anteriormente, é necessário que, além do credenciamento, você logue num computador no qual você vai inserir esses documentos lá dentro. Tá? Porque por ele ser 100% digital, há necessidade do próprio fornecedor, do próprio empresário, logar no sistema aqui em um computador e incluir esses documentos necessários. Tá? Então, primeiro passo, né, falado do aplicativo, a gente vai para o SICAF mesmo. Então, você vai clicar em SICAF e aqui vai aparecer 2 ambientes.
tá? Então, o que a gente vai fazer, como é um treinamento, a gente vai logar no treinamento, tá? Mas vou clicar em treinamento, mas eu também vou clicar em produção, porque ele é um pouquinho diferente. Olha só. O login de produção, que é o que você vai fazer, ele vai pedir o primeiro passo, que é entrar com GovBR. O que isso significa? Que você precisa fazer o seu cadastro no GovBR, tá? Então, muitas pessoas já têm, né, o cadastro no GovBR, mas se você não tiver, é necessário que você faça esse cadastro. E você vai entrar com GovBR e aqui nós temos a identificação. Se você já tem, você já vai colocar o seu CPF e a sua senha, tá? Assim como é possível você entrar com o certificado digital. E o certificado digital, gente, até não é obrigatório, tá? Então, não é obrigatório que você tenha o SICAF, tá? Perdão, não tem o certificado. Né, e é importante ressaltar porque até um tempo atrás era obrigatório ter um certificado digital. Exatamente. Ou da empresa ou do procurador. Lembrando que esse procurador tinha que ser cadastrado na Receita Federal. Então agora foi simplificado esse passo. Exatamente. Não é mais obrigatório, mas em alguns casos ele acaba sendo necessário, tá? Mas não é obrigatório mais. E esse certificado digital, ele facilita para você fazer o cadastro. Então, se você tem certificado digital de pessoa física ou jurídica, mantenha ele, entre aqui com ele, que vai facilitar para você, tá? Por quê? Quando você faz o seu cadastro no GovBR, eu vou entrar aqui, na verdade, saindo dessa tela, vou entrar direto no Gov para facilitar para vocês. Por quê? GovBR. Aqui na parte superior, ele já está logado no meu, mas eu vou sair para entrar de novo. Entrar. Olha só, estamos na mesma tela, tá? Quando nós entramos no GovBR, vou colocar aqui a senha. Perfeito. Quando nós logamos no GovBR, esse GovBR, gente, para vocês entenderem, ele tem alguns selos de confiabilidade. Então, é importante falar sobre isso, porque o selo de confiabilidade do GovBR, ele possui 3 níveis. É o nível bronze, prata e ouro, tá? Bronze, prata e ouro. Quando você faz o seu primeiro cadastro no GovBR, ele vai ter o quê? Você vai obter a senha prata, tá? Bronze, perdão, a senha bronze. E para você conseguir fazer o acesso ao SICAF, você precisa ter a prata ou a ouro. A prata ou a ouro. E como que você consegue esse cadastro? Tanto a prata como... aliás, a prata você consegue fazer através de uma autenticação do seu login com o Internet Bank, tá? Mas ele não vai entrar no seu Internet Bank de forma alguma. Que você vai precisar apenas se identificar pelo Internet Bank para que ele fale, você é você. Basicamente isso, tá? Basicamente isso. E você consegue obter o selo ouro quando você tem o certificado digital, entendeu? Por isso que muitas vezes, quem principalmente não tem Internet Bank, acaba precisando ter o certificado digital. Então, eu quis explicar tudo isso para vocês entenderem essa diferenciação, tá? Entre esse selo de confiabilidade. Porque, olha só, quando a gente entra aqui deixa eu voltar aqui no SICAF, ele até explica, olha só. Novidade. Agora você poderá acessar através do selo de confiabilidade verificado, além do certificado digital ou certificado em nuvem. Tá vendo? Então, para você conseguir esse selo ouro ou prata, tá? Você vai ter que entrar no seu GovBR. Nessa parte superior, tá? Nós temos segurança da conta. E caiu aqui. Vamos voltar novamente. Vamos lá. Foi bem legal você trazer essa questão dos selos e tudo mais. É, porque se não tiver isso, eles não fazem SICAF. E é isso que eles esbarram, é no selo. É exatamente esse o problema. Depois tu corta isso. Tá? Então, posso voltar de onde eu estava? Então, nós estamos logados aqui no GovBR e eu vou vir aqui em segurança da conta. Olha só. Aqui no primeiro segurança da conta tem aumentar nível da conta. Ele vai pedir uma autorização, você vai autorizar, e ele vai aparecer os 3 níveis para você. Veja que os 3 níveis, eles são gratuitos,
Tá? Então, você não precisa pagar para ter esses 3 níveis. Né? No meu caso, no meu acesso, eu estou com os 3 níveis. Então, se você não tivesse algum deles, ia aparecer. Por que eu tenho os 3 níveis? Porque eu tenho um certificado digital. Por conta disso. Mas não há necessidade, tá? Então, tanto que o prata já é suficiente. Agora, só o bronze, que seria só o credenciamento no GovBR mesmo, o cadastro no Gov, você não conseguiria fazer. Tá? Então, você precisa clicar aqui em ver nível, né? E, por exemplo, o prata, você consegue com um cadastro no banco. Ou CIGEP ou Senatran, que é um pouco mais difícil, né? Mas o Internet Bank você pode, validação dos seus dados via Internet Bank. Então, você vai clicar aqui, escolher qual banco você quer, ir para o banco. E aqui você vai, então, colocar qual é o seu Internet Bank. Olha só, a sua agência, a sua conta. Ele não vai entrar na conta, gente, reiterando. Ele só vai acessar para verificar que você sabe esses dados, né? Porque é apenas a pessoa mesmo que tem esses dados, em regra, né, gente? Então, não tem como uma pessoa qualquer ter seus dados bancários. Então, você vai colocar os seus dados e, com isso, vai obter o selo prata. Tá? Então, eu vejo que esse passo de entrar no GovBR e obter o selo de confiabilidade prata ou ouro é o que mais tem dúvidas, as pessoas têm dúvidas, e é um passo obrigatório e necessário. Tá? Só para concluir essa parte, se você tiver o certificado digital, automaticamente você já vai ter o selo ouro e não vai precisar fazer, por exemplo, essa validação através do Internet Bank, aqui que seria o selo prata. Tá? Maravilha. Tranquilo, gente? Muito bom. Ótimo. Então, explicada essa parte, eu vou fechar essas telas aqui, tá? Então, novamente, quando você vir em produção, você vai entrar com o GovBR. Então, olha só, como eu já tenho a minha senha aqui, eu vou entrar com o GovBR para você ver o primeiro passo. Ele vai pedir uma autorização do SICAF, você vai autorizar, e olha só, automaticamente nós já estamos dentro do cadastro no qual a gente vai poder, então, realizar a inclusão dos documentos, tá? E essa inclusão dos documentos vai ser como, tá? Você vai vir em credenciamento. Só tem um detalhe anterior. Eu vou colocar aqui nesse do teste, eu vou colocar uns dados fictícios aqui, tá, gente? É só para mostrar uma outra tela que aparece. Deixa eu pegar minha colinha. Ô, Antônio, você é licitante prata, bronze ou ouro? No meu caso, ouro, porque eu tenho certificado digital. Eu pensei que você ia falar que você é amigo do Kiko, tesouro. Que não deixa ser de ouro. Exatamente. Tá, olha só, abri na área de treinamento, que aí tá limpo, né, o SICAF para poder mostrar desde o primeiro nível, tá? Então, quando você vir em cadastro, só para simplificar a tela novamente, nós temos aqui cadastro, consulta, segurança. Se não aparecer o cadastro, ele vai aparecer uma mensagem nesse canto superior direito da tela, tá? E nesse canto superior direito vai aparecer o porquê que você não está liberado o cadastro ainda. Possivelmente vai ser por quê? Porque você não obteve o selo de confiabilidade prata ou ouro. Tranquilo? Então, aqui em cadastro nós vamos preencher os 6 níveis que eu falei para vocês. Nível número 1, credenciamento. Aqui vai, se você não tiver disposto o CNPJ, você vai colocar qual é o seu CNPJ, clicar em pesquisar e vai aparecer todos os dados de acordo com a Receita Federal. Então, vocês vejam, aqui nós estamos com um CNPJ fictício, né, para a área de teste mesmo. Então, aqui ele tem desde os dados da empresa, porta da empresa, tá? Responsável legal, tá? E-mail, né? Nós temos todos os dados. E um detalhe que aqui precisa ser preenchido nessa primeira tela é na parte inferior, linhas de fornecimento do fornecedor. Então, aqui é algo que o sistema, se você não indicar, ele vai mostrar como pendência posterior. Então, você vai clicar em incluir e colocar, pesquisar através de material ou serviço, qual é, de fato, né, a sua linha de fornecimento. Então, por exemplo, aqui, eu vou pesquisar com material se eu vendesse móveis. Então, eu vou colocar móveis aqui e vamos pesquisar. Então, ele está aparecendo algumas linhas de fornecimento. Muitas vezes, não aparece exatamente aquilo que você vende. Mas, de todo modo, você vai ter que selecionar algo que seja similar àquilo,
porque ele não busca por KNAI, tá? Não é a base de dados do KNAI, é a base de dados do próprio SICAF. E você vai clicar em incluir quando encontrar a sua linha de fornecimento, tá? Você pode pôr mais que uma, né? Ou até mesmo no serviço mais do que um também. Aí fica a teu critério. Vamos clicar em salvar. Primeiro passo feito, tá? Descendo a tela, nós temos inclusive a indicação de ir para o próximo nível, tá? Você pode tanto vir direto aqui, como na área de cadastro, você pode ir para o nível 2. Então, fica a seu critério. Eu vou clicar aqui direto em habilitação jurídica, pesquisar. Aqui ele vai dar um termo de responsabilidade, por quê? Ele está informando que, senhor fornecedor, a alteração de dados do fornecedor, sócios, administradores e dos dirigentes é de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais inconsistências ou fraude. Então, você está se comprometendo que as informações que você vai dispor nesse local são verídicas, tá? Momento qual você vai clicar em confirmar e vai ter à disposição a informação de que, em questão de documento, vai aparecer qual é a sua natureza jurídica e nesse escolher, você vai colocar, então, o seu contrato social, né, o seu CIMEI, o documento aí que comprova a sua habilitação jurídica, tá? Então, eu vou clicar aqui em escolher, eu vou colocar um documento qualquer, deixa eu procurar esses documentos. Contrato social. Se você tiver alterações, recomendo que você coloque todos eles, tá? Como ele aceita um documento só, você pode colocar um arquivo em zip. E abaixo tem o representante legal. Nessa aba de representante legal, você vai clicar nesse local onde está escrito alterar. E aqui vai ser disposto para você colocar as suas informações pessoais, ou seja, os dados do responsável legal. Então, a gente vai escolher registro cadastral, RG, CNH, passaporte. Então, você vai ter que verificar qual documento você quer registrar. Coloca o registro, informa o número. Estou colocando números fictícios aqui, tá? Órgão expeditor. A data de expedição, então você vai ter que verificar com o documento que você está dispondo e escolher o arquivo. Documento de identificação. Estado civil. Então, se você for solteiro, você coloca solteiro ou solteira. Caso seja casado, veja que o sistema vai pedir para você o arquivo comprobatório do estado civil, assim como os dados do cônjuge, tá? Então, vai ter que dispor dos dados do cônjuge. Então, isso é muito importante, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar como solteiro. Aqui embaixo vai ter a opção de colocar o seu e-mail. E, gente, cuida com o e-mail, tá? Busquem sempre informar e-mails que sejam de vocês. Não deixem o escritório de contabilidade, por exemplo, colocar o e-mail deles, porque depois, se você precisar fazer alguma alteração, algo nesse sentido, você vai ficar aí à mercê do e-mail e do contato desse contador ou de outra pessoa qualquer, tá? Então, coloquei a informação, vou clicar em alterar e está salvo, tá? Agora, a gente vai para o próximo nível. Então, lembrando que eu posso vir direto no nível ou clicar em próximo nível. Vou vir em próximo nível. O próximo nível, ele demora um pouquinho realmente, porque o que acontece? Ele é o nível em que o sistema, o SICAF, ele vai buscar os dados na própria Receita, né? Então, por isso que ele vai demorar um pouquinho aqui para carregar esse nível. Neste nosso exemplo, ele vai dar inconsistências, porque é um CNPJ, informações fictícias que nós estamos colocando para fins de teste mesmo, né? Por conta disso que acaba tendo essa inconsistência dos documentos. Mas é como ele busca nos dados, se você tiver com alguma pendência, né? A Unificada Federal, né? A FGTS ou trabalhista, ele já vai identificar aqui. Então, inclusive, isso é bom para pregoeiro e até mesmo para o próprio licitante. Se ele tiver com pendência, vai aparecer. Ele vai demorar um pouquinho para carregar. Eu iria perguntar exatamente isso. Então, quais eram os documentos que ele busca automaticamente? Então, você já falou que é a CND Federal, que está unificada com a Seguridade Social e INSS, o FGTS e também a certidão trabalhista, que ela é uma certidão federal. Então, exatamente. É a União que cuida das questões trabalhistas. Exatamente. Então, essas 3 certidões ele busca automaticamente, tá?
As demais, a gente vai ter que aguardar o sistema processar aqui, porque ele realmente demora um pouquinho, justamente por conta desse cruzamento de dados aqui. Então, já tive casos de pregoeiros, né, vindo solicitar dúvidas. Olha, tá pendente aqui, mas apresentou um documento vigente. Eu já falo, então você fique atento, porque se ela te apresentou um documento vigente e no SICAF não tá, é porque esse documento possivelmente pode ser falso. Porque o sistema, ele atualiza automaticamente. Salvo se o sistema tiver com alguma inconsistência, o que é raríssimo, eu vi acontecer um dia isso, que ele não estava conseguindo vincular os dados, né? Aquele documento certamente é falso, e aí cabe aí ao pregoeiro realizar a diligência quanto a isso, né? E quanto à empresa, tem a ciência de que fraudar documento, isso é um crime, né? Então não se pode fazer isso. E o japonês da federal é quem vai bater na porta, porque se é uma certidão federal, ele vai ser denunciado ao MP Federal, à Polícia Federal. E lembrando que o que a Nádia acabou de dizer se o pregoeiro acessou o sistema do SICAF e apareceu uma inconsistência. Por quê? Se o fornecedor apresentar aquela folha de rosto impresso do sistema, pode ser que lá apareça pendente, mas aquilo não reflete o real momento do SICAF. Pode ser que é um documento já antigo, que na época que ele tirou estava realmente pendente, mas que não necessariamente hoje está pendente. Então você tem que entrar no sistema para conferir isso ou ir direto no site da Receita Federal digitando o CNPJ da empresa. É só digitar CND Federal e digitar o CNPJ que você consegue tirar a certidão e comprovar que realmente está válida ou não. Ou pelo código de validação. Pelo código de validação, Nádia, consegue. Verificar lá se a certidão é válida ou não. Você digita o código de validação e ele vai trazer o resultado. Exatamente. Perfeito, Antônio. Então, só para mostrar aqui agora para o pessoal que ele atualizou, tá? E vejam que comprovante de regularidade da Receita Federal, tá? Ela está com pendência. Assim como vamos ver, a trabalhista também estaria com pendência. Então, aqui é um caso de um exemplo, né? Se esses documentos eles estivessem, de fato, regulares, eles estariam igual o FGTS que está aqui, ó. Olha só, o comprovante. E vejam que essas certidões não tem nenhum campo para anexar. Salvo nos casos dela estar irregular e ter alguma decisão judicial acerca disso, aí seria possível a inclusão de uma decisão judicial, né? Aí, caso a caso. De todo modo, esses dados aqui são obtidos automaticamente, tá? Feito esse nível, que ele é só, de fato, confirmar, a gente vai para o próximo nível, que seria o nível de regularidade fiscal, estadual, distrital e municipal, tá? Então, nesse nível, a gente vai ter os documentos de inscrição estadual ou inscrição municipal, tá? Então, aqui você vai colocar o número, caso você não tenha, você pode pôr como isento, tá? Clicar em escolher, então a gente vai colocar o documento aqui, CND, coloquei, esse aqui é um exemplo mesmo, a municipal, coloquei o número, e agora eu vou buscar a inscrição aqui. Então vejam que todos os arquivos, ele está colocando dentro do sistema e tem a opção de excluir. Por quê? Depois a gente vai falar acerca da atualização, mas é porque esses documentos, eles têm prazo de validade, alguns, não todos, né? Mas a exemplo da própria regularidade estadual, que é a CND estadual, ela tem um prazo de validade, tanto que o sistema pede para você colocar o código de controle e a data de validade, tá? E quando você escolhe o arquivo, olha só, ele fica dentro do sistema, com esta data. Quando esse documento vencer, você vai ter que entrar aqui no SICAF novamente, excluir o documento e colocar o documento novamente, tá? Então, isso é importante falar, que eles não renovam sozinhos. Mudou o contrato social? Volta para o SICAF e exclui o atual contrato social e coloca o novo, né? Mudou, venceu a CND federal, a CND estadual ou municipal, vem aqui e coloca novamente. Tá? Nádia, talvez uma pergunta que quem está nos assistindo possa fazer, né? A gente sabe que a maioria das certidões, elas são emitidas em formato PDF. Quais são os formatos que o SICAF aceita? É só PDF? Consigo subir, por exemplo, imagem? Eu escaneei lá no meu scanner e veio em formato de imagem. Tem que converter para PDF? Então, aqui nas informações do arquivo comprobatório, só um instantinho, ele vai dar as informações aqui. Não vai dar. Mas ele, além do PDF, ele aceita zip também,
tá? Legal. Isso, e aceita zip. O ideal é que seja arquivo ou PDF ou zip. Aceita imagem também, né? Então, PNG, JPG, ele também aceita. Então, são formatos bloqueados mesmo, né? Então, o ideal é que seja ou você zipa a pasta, né? .zip, .rar, enfim, compacta, né? Ou coloca PDF ou imagem também. Então, veja ali, ó, formato PDF, RAR ou zip, tá? Tem um detalhe interessante, tá, Nádia? É importante trazer aqui para quem está nos assistindo. Não necessariamente todo órgão público ele tem os programas de descompactar arquivo. Sim. Às vezes o servidor não sabe e às vezes o computador é quem não tem. A própria TI daquele órgão vai bloquear. Então, dê preferência sempre ao PDF. Né, em que pese existam sistemas de edição de PDF que a gente sabe, tem até online e tudo mais, mas o PDF é um arquivo mais seguro do ponto de vista de manipulação de arquivo e também é um arquivo que praticamente todo computador de órgão público vai abrir. Então dê preferência ao PDF. E um outro detalhinho, eu sei que é focado ao fornecedor que quer fazer o SICAF, mas caso você, servidor público, esteja assistindo esse vídeo, vendo esse vídeo, cuidado se você não usa o compras.gov, porque você aceita o SICAF e não tem o acesso ao SICAF. Porque o que acontece? Os únicos documentos que ele vai puxar automaticamente são a CND Federal unificada com a Seguridade Social e INSS, o FGTS, que ele vai puxar automaticamente, e a certidão trabalhista. Só. Todo e qualquer outro documento ele é inserido manualmente. E já deu para perceber ali, a Nádia subiu o documento. Então, veja, ele poderia subir qualquer documento. Um documento em branco seria aceito, porque não há uma conferência disso. Perfeito. Porque quando você começa o cadastro SICAF, o sistema já informa que você está, de fato, colocando informações verídicas e que você pode responder caso não seja por uma eventual fraude. Perfeito. Então, se você colocou no seu edital, mas eu sou obrigado a aceitar o SICAF. Ok, você pode colocar que você aceita o SICAF, mas você coloca que ele só vai substituir aqueles documentos que, porventura, o sistema puxa automático. Ressaltando mais uma vez, CND Federal unificada com a Seguridade Social, FGTS e Trabalhista. Então, o SICAF, no seu caso, já que você não tem acesso ao SICAF, ele vai substituir esses 3 documentos. Agora, se você tem acesso ao SICAF, ainda que não utiliza o sistema do Gov, aí sim você pode aceitar todos os níveis, uma vez que você consegue entrar no sistema e consegue conferir se realmente aqueles documentos estão lá, caso ele não apresente direto no sistema. Inclusive, vou deixar a ideia para um próximo podcast a gente fazer para justamente ensinar os fornecedores, os compradores boa, que Nádia. querem apenas ter acesso ao SICAF e não ao Compras, que usam uma outra plataforma, né? Tá. Isso é muito Já estou me dando mais trabalho aqui. Opa! Eba, adoramos, né, Antônio? E toda vez que o Antônio fala em que pesa é porque realmente pesa, né, Antônio? Eu vou continuar aqui, então, no nosso nível de número 4, tá? Então, vejam que eu coloquei ao comprovante estadual. Neste caso, como esse teste seria de uma empresa do Distrito Federal, ele não tem a CND municipal. Mas, em casos gerais de empresas que não são sediadas no Distrito Federal, possuem a CND municipal. E abriria um campo igual esse da CND estadual para que seja inserido o código de controle, a data de validade e o documento em si, tá? Feito esse preenchimento, a gente vai para o próximo nível. O próximo nível seria o nível de regularidade técnica, qualificação técnica. Então, aqui nós temos entidades e classes e certificação técnica, tá? Então, quando a gente vem incluir nova qualificação, nós teremos aí a opção de colocar como certificadora ou entidade técnica. Então, vai depender do documento que você tem, tá? Então, você colocaria, em caso de certificadora, quem é a certificadora e o número de certificado. E a data de validade, assim como entidade, tá? O número do registro e a data de validade.
E aqui seria possível escolher. Então, você poderia colocar, por exemplo, um CREA, um CAL ou até mesmo um próprio atestado de capacidade técnica aqui e deixar à disposição no SICAF. Ah, tá? legal. E eu vou clicar aqui em salvar. É aí que eu coloco os atestados de capacidade técnica. Exatamente. É neste nível. Qual é o nível mesmo, Nádia? Nível de número 5. Então, é no nível 5. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que vendo eletrodoméstico. Então, meus atestados de capacidade técnica serão inseridos ali. Nesse nível. Exatamente, nesse formato aqui, tá? Então, assim como se a tua empresa, ou se você for inscrito no CREA, CAL, CFT e afins, vai inserir aqui também, tá? Feito esse preenchimento, a gente vai para o próximo e último nível, que é o nível de qualificação econômico-financeira. Então, nesse nível, a gente vai ter 2 documentos para serem inseridos. A gente vai clicar aqui em incluir novo balanço. Aí, primeiro é o balanço patrimonial, né? Então, você vai ter que verificar se o teu é balanço anual ou apenas o balanço de abertura para empresas recém-constituídas, né? Ou balanço intermediário. Se for, né, um balanço, por exemplo, anual, eu vou colocar o período, tá, inicial. Então, vamos por aqui, dia 1 de 2021, tá? Período final, 12 de 2021. Validade do balanço, o balanço, vamos por mês 4 de 2023. Por quê? Em regra, na validade do balanço do ano de 2021, vale até final de abril de 2023. Se fosse um SPED, teria, que é o digital, teria uma validade mais extensa. Tá? Então, vai depender do tipo do balanço. E aqui é quando foi realizada a demonstração contábil, né? Então, vamos por 12 de 2021, porque, em regra, você vai finalizar no ano, apesar de ter a possibilidade de fechar, né, o balanço posterior. Vamos clicar aqui em escolher arquivo, tá? Colocar um arquivo qualquer. E logo abaixo... Nádia, antes da gente ir para a certidão de falência, a nova lei ela traz a questão de 2 balanços. Eu consigo inserir esses 2 balanços direto no SICAF ou não? Eu tenho que inserir um e ele não traz essa opção? Então, aqui ele está inserindo o balanço de 2021, né? Então, eu só tenho um campo. Então, posterior, se eu tivesse, por exemplo, a minha empresa, ela já fosse constituída o ano passado, o ano retrasado, e eu já tivesse inserido, ele estaria ali à disposição. Mas, a princípio, o sistema ainda não atualizou para a questão de possibilidade de você colocar no SICAF 2 balanços numa única vez só. Tá? Então, você teria que, de fato, estar informando de forma separada aqui, tá? Por ano. Ou fazer a questão do RAR, né? Em que pese você preencher uma única informação, colocar os dois balanços dentro de um RAR ou juntar tudo em um único PDF, porque ele não tem essa opção ainda. Exatamente. E aí, nós temos a questão da certidão de falência. A gente clica em informar certidão. Vamos colocar o número da certidão. A data de validade, isso cuidem, porque muitos editais exigem a data de validade do documento de falência de 90 dias. Né? Então, muitos editais pedem o quê? Que a expedição do documento de falência e concordata seja de, no máximo, 90 dias. Então, é importante que esse documento ele seja constantemente atualizado. E muitos pedem, alguns editais já pedindo 30 e 60. Nossa, 30? Meu Deus! Regra, na verdade, é 60. É 60. A maioria é 60. Alguns é 90 e também tem alguns que é 30. Já vi de 180, eu já vi. Exatamente. Então, é importante que mantenha ele sempre a cada 60 dias. O ideal é que você venha aqui e atualize. Depois que fez essa atualização, é só clicar em salvar. Tá? E, perfeito. Deixa eu só voltar aqui para o nível de número. Tá aqui, ó. Nádia, uma dúvida. Por exemplo, eu estou preenchendo o SICAF. Eu não tenho um determinado documento. Posso vou falar mais uma vez? O sistema está deixando incluir 2 balanços. Ah, já está? Tá. Legal, já foi atualizado. Você inclui o do ano de 2020 e depois você vem aqui incluir o ano de 2022. Então tá? já está atualizado e já está em conformidade com a nova lei. Eu vim conferir justamente para ver essa questão. Top. Uma coisa, Nádia. Eu estou fazendo ali o meu SICAF.
Se por algum motivo eu não tenho algum documento, eu posso avançar os níveis e depois voltar e inserir? Talvez essa seja uma dúvida. Sim. Estou fazendo, tá faltando um documento e agora eu não consegui. Por exemplo, certidão municipal. A gente sabe que muitos órgãos públicos, eles emitem presencialmente essa certidão. Exato. Então, eu ainda não consegui essa minha certidão. Eu posso inserir depois? Pode sim. Legal. Você pode preencher a documentação que você tem. Então, foi bom que você tocou nesse assunto, porque algumas empresas não têm qualificação técnica, por exemplo. Boa. Né? Então, elas podem ter o SICAF apenas nos níveis que ela tem documento para isso. Assim como o balanço patrimonial. Sabemos que para MEI não é obrigatório ter balanço, né? Então, claro que há entendimentos e que para participar da licitação o MEI precisa ter o balanço, ok. Mas se você for participar, por exemplo, de uma licitação em que não exige balanço, né? A depender da regra, não vamos entrar nesse mérito que dá um outro podcast, né? Mas, de todo modo, você pode, por exemplo, preencher só o nível 1, 2 e 3, deixar o 4 e 5 e 6 sem preencher, né? Então não tem problema. Porque quando você vai participar do processo licitatório, o SICAF ele vai te possibilitar para que o pregoeiro faça vistas aos documentos e também é o primeiro passo para você ter a senha no Compras. Mas ele, de fato, você preenchendo o nível 1, você já consegue ter a senha, né? Só que é ideal que vocês, né, fornecedores, façam o seu cadastro e mantenha ele atualizado sempre, tá? Só para concluir aqui, depois que nós colocamos o nível de número 6, que seria o último, nós podemos vir em consulta e colocar, deixa eu copiar o CNPJ aqui, só um minutinho. Tem a opção de consulta, situação do fornecedor. Então, quando você vem aqui, você consegue, então, fazer o download da situação do fornecedor, que é o seu documento, tá? E pode ver que ele já está indicando que há uma falha na documentação com a Receita Federal e você vai ter, então, o teu certificado no qual vai dispor quais níveis estão regulares ou não, tá? Então, ele vai demorar um pouquinho aqui para baixar esse documento, tá? De todo modo, com isso, você fez o SICAF. E a última dica, antes da gente concluir aqui, é que, feito o cadastro do SICAF, a gente vai retornar, enquanto baixa o arquivo, a gente vai retornar aqui na página principal do Compras. Vou voltar aqui no portal de compras, tá? Nós temos aqui 2 ambientes, né? No seu caso, você vai entrar no ambiente de produção. Não esqueça isso, tanto para cadastro SICAF como agora, precisa ser no ambiente de produção, porque o treinamento não valida nada, tá? Tem que ser no de produção, tá? Nesse caso, nós vamos colocar em treinamento. Vai aparecer essa tela para nós, na qual a gente vai clicar em fornecedor. E aqui tem Quero me cadastrar. Quando você clica em Quero me cadastrar, você vai selecionar pessoa jurídica, física ou fornecedor estrangeiro. No nosso caso, a gente vai colocar pessoa jurídica e você deverá então informar teu CNPJ, CPF do responsável pelo cadastro no SICAF, data de nascimento desse responsável, e-mail do responsável e um login. Esse campo de login vai ser você que vai criar. Tá? Então, quando é o primeiro acesso, você vai lá e vai criar. Uma dica é colocar o seu próprio CPF para você não esquecer o login. Coloca o próprio CPF, tá? Muitos têm dificuldade nesse momento porque chega ali e os dados não batem, né? Então, tem problema em, meu Deus, meus dados não estão dando certo, falo que não são esses. Como que você resolve esse problema dos dados? Você vai ter que entrar no Compras, tá? Então, no SICAF. Eu vou voltar aqui a tela. Fornecedor, SICAF, vou vir em produção mesmo. E eu vou logar no meu próprio SICAF. Para mostrar exatamente como que você tem que fazer. Se você tem dificuldade em achar quais são os dados desse responsável, você vai vir em cadastro, credenciamento. Vai colocar seu CNPJ, colocou seu CNPJ, pesquisar. Logo abaixo tem responsável pelo cadastro. E aqui tem CPF, nome e e-mail. Esse e-mail é aquele o qual você vai informar neste local, que é onde posteriormente você vai receber a sua senha do Compras
Gov. Tá? Essa senha que você receber, ela é uma senha provisória. Então, o primeiro acesso que você for fazer de fato no Compras, vai ser necessário você refazer essa senha. Tá? E é assim que você passa a ter o acesso, né, e participar aí das licitações pelo governo. Tá? Então, só relembrando é que o cadastro SICAF, ele deve ser feito uma vez. Mas ele deve ser, então, atualizado, mantida a sua atualização nos documentos que possuem validade com o tempo. Salvo aquelas que têm a integração direta, os demais documentos a gente tem que atualizar de acordo com o prazo de vencimento de cada um deles. Tá? Ah, legal. E assim a gente conclui tanto o cadastro para o fornecedor do SICAF e do Compras Gov.br. Que maravilha. Você viu que foi uma aula. Poderia ser uma série express do Gol. Poderia. Que foi dado gratuitamente aqui. E com todo carinho e dedicação da professora Nádia, Perfeito. muito obrigado. Nossa especialista do Com Licitação, arrasando como sempre. E quero agradecer não somente a você, mas também aos seus comentários, Antônio. Você foi ali, você pediu para abrir no Google, tudo certinho, muito bom, ficou muito didático. Parabéns a todos e mandem as suas perguntas ali, caso tenha surgido alguma dúvida ainda. E você que está nos ouvindo no Spotify, você venha para o YouTube, porque compartilhamos telas aqui com passo a passo para que todo fornecedor ele consiga entender a lógica ali, o começo, meio e fim do SICAF e também ali do próprio compras.gov, o cadastro, né? E Bruno, só para se alguém tiver alguma dúvida, me segue no Instagram. @Nadia.Dallagnol. Tá, o Agnol, tudo junto. Joga lá que você Muito encontra, bom. chama lá no direct, que se precisar, tiver alguma dúvida acerca desse cadastro, eu me coloco totalmente à disposição de ajudar. Já vi que esse óbvio, né, sendo dito, já auxiliou muitas pessoas a não precisar mais pagar para esse cadastro, né? Então, pretendo e espero que esse vídeo e também áudio no próprio Spotify, chegue a várias pessoas, principalmente aquelas que precisam, né? Então, me coloco à disposição e agradeço já desde já. E não é só a questão de pagar, Nádia. Tem a questão de pagar e ainda esperar. Porque aqui, eu sabendo como fazer, eu faço na hora. Talvez, tem uma licitação para amanhã. E aí você vai ter que contratar alguém que depende da agenda dessa pessoa para poder fazer o cadastro para você. Olha quanto tempo isso pode demorar. E aqui não, aqui você vai lá, faz na hora. A licitação é amanhã de manhã. Ok, você consegue fazer o cadastro agora à noite, cadastrar tudo, cadastrar sua proposta e ainda participar do pregão amanhã de manhã. Exatamente. E para você continuar e também para esse vídeo chegar a mais pessoas, o algoritmo entende quando você clica no botão curtir. Então curte aí o vídeo para que também chegue a mais pessoas. Boa. E para você não perder ali também os conteúdos do Com Licitação, clique no sininho para você receber a notificação. E se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal, obviamente. Antônio, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos juntos. E Nádia, muito obrigado mais uma vez você em mais uma edição especial. Espero ter mais edições especiais aqui com você. Por volta de quinta, terça-feira aqui a gente vai estar junto. Como sempre, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para quando vocês precisarem, né? Com certeza vou estar aqui para fazer edições especiais e não só edição especial, né? Mas trabalhar com vocês também no Com Listagol, enfim, em todas as nossas plataformas aqui junto com a Com Licitação. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.